Queridos, eu tive ministrando uma palavra ontem, antes do resultado das eleições, e gostaria de indicar que você ouvisse essa mensagem. Ela é sobre o livro de Abacuque, e eu vou dar continuidade a essa mensagem hoje. Depois dos resultados, eu quero concluir o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Ainda no livro de Abacuque, só que no capítulo 2, dizendo o seguinte. Capítulo 2 de Abacuque, capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, diz o seguinte: Questiona o profeta: Ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me deis ouvido? Até quando protestarei diante de ti, violência, sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a injustiça e observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contenda, discórdia, e litígio é comum, litígio é divórcio. Por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorcem o direito dos justos. E assim a justiça é pervertida. Olha a realidade que está acontecendo em Judá, que o profeta Abacuque questiona a Deus. Ele está questionando a Deus a realidade da nação, do seu povo. Deus está permitindo esse profeta ver a injustiça, ver o direito ser distorcido, ver o ímpio prevalecendo sobre o justo. E ele questiona, ele indaga, ele não entende por que Deus, que é justo, Deus que é santo, permite isso acontecer com o seu povo. Apesar de saber que o seu povo também pecava contra Deus, havia um povo que era mais perverso, que era mais ímpio e praticava todo tipo de maldade contra aquele que era servo de Deus. E ele questiona: eu não consigo entender. Por isso, então, ele começa a questionar Deus. Queridos, quantos depois do resultado da eleição estão questionando a Deus? Estão sem entender, assim como esse profeta. Clamaram a Deus, buscaram ao Senhor, buscaram pela ajuda do Senhor, viram toda a maldade que foi praticada contra a nação brasileira, todo nível de corrupção, todo tipo de impiedade, todo tipo de perversidade, e clamaram ao Senhor, confiando que o Senhor iria responder, agindo em favor do seu povo, e viram esse resultado que todos vimos acontecer. Né? A justiça continua prevalecendo, a maldade, destruição, violência, todo tipo de contenda, discórdia, a lei e o direito se enfraquecendo e a justiça não prevalecendo. Os ímpios prejudicando e extorcendo o justo e a justiça sendo pervertida. Esse profeta pergunta a Deus essas coisas e ele se coloca em torre de vigília para ouvir qual resposta o Senhor iria dar à sua oração. Ele diz assim, lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigília. Tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá em resposta. E receberei aos meus questionamentos. Então vem a resposta de Deus, queridos. Ao olharmos para as Escrituras, podemos entender um pouco do que está acontecendo no cenário no Brasil e no mundo. E esse livro de Abacuque que o Senhor colocou ontem no meu coração e me preparou para o que a gente veio ver, né, nos resultados dessa eleição. Olha a resposta que Deus deu a Abacuque. E eu quero que você acompanhe aí no livro, na palavra de Deus, Abacuque 2, versículo 2, a resposta de Deus começa
a Abacuque e a mim e a você. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que mesmo aquele que passe correndo leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. Olha quanto tempo já se passou essa profecia. Nós já estamos com esse tempo muito posterior à profecia que Deus havia declarado a Abacuque. E essa profecia falava do futuro. É uma visão que fala do fim. E não falhará. Ainda que demore, aguarde-a com confiança, porque ela certamente virá e não retardará. Deus estava falando a Abacuque: Abacuque, o que eu vou falar para você vai se cumprir, não nos seus dias. Essa palavra está para um tempo futuro. Mas escreva de maneira que todos que passem leiam, mesmo que passe correndo. Porque vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele falado não cumpriria, ele vai cumprir. E olha o que Deus vai dizer a Abacuque aqui, queridos. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá da fé. O que Deus estava esperando de Abacuque aqui? Abacuque, eu sei que o ímpio está prevalecendo sobre o justo, mas o que eu quero que você entenda é que o justo vai viver pela fé, porque o que eu irei cumprir, as minhas promessas é para um futuro, vai se cumprir, mas nos seus dias, o que eu espero de vocês, homens e mulheres de Deus, assim diz o Senhor para a tua vida, é que você viva pela fé. Em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Seu desejo é impetuoso, é como o próprio inferno ou morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Contudo, agora vem, queridos, chegará o dia em que todos esses povos que hoje estão chorando, que hoje estão sofrendo, que hoje estão sendo oprimidos, era isso que Deus estava falando a Abacuque. Abacuque, vai chegar um dia, Abacuque, e você que está sofrendo, você que está sendo humilhado, você que está sendo perseguido, oprimido pelos ímpios, que são soberbos e arrogantes, e eu estou permitindo encher a minha taça da minha ira, completar o limite da minha ira contra eles, porque um dia eu vou cumprir a minha palavra contra eles. Eles são arrogantes, eles são soberbos, eles são como a própria morte que nunca se satisfaz. Contudo, chegará o dia em que todos esses povos zombarão do ímpio. Qual povo? O povo de Deus, queridos. Haverá um dia em que todos os ímpios buscarão se refugiar no Senhor e não dará mais tempo. Porque tiveram o tempo da oportunidade de se arrepender e não se arrependeram. Agora, os servos de Deus, aqueles que confiaram no Senhor, aqueles que foram perseguidos, passaram por tribulações aqui nessa terra, foram oprimidos pelos ímpios, zombarão do ímpio, com canções e provérbios e escárnios dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Tá vendo aí? Ó a palavra de Deus aí. Vai se cumprir, queridos. Hoje nós vemos pessoas corruptas, entrando e saindo de cadeia, não cumprindo pena. Hoje nós vemos pessoas que eram para estar presas e estando libertas e até ganhando eleição. Hoje nós vemos a corrupção avassaladora, oprimindo o pobre,
trazendo desgraça para a nossa nação, mas um dia o povo de Deus há de zombar desses ímpios. E a palavra de Deus foi o próprio Deus quem disse: ai daqueles que acumulam o que não é seu, ai daqueles que se enchem de bens saqueados, ai daqueles que roubaram o Brasil e o mundo, ai daqueles, diz o Senhor. Hoje o povo de Deus chora, fica triste, mas o Senhor diz na sua palavra em Abacuque que o povo há de zombar dos ímpios e dirão alguns ais contra esses ímpios. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai do que enche de bens saqueados, até quando será assim? Ah, queridos, já tem o tempo determinado para o fim de todo ímpio, de todo perverso. E aqui eu já não estou falando mais de demônio, principados e potestades, porque eles também serão julgados. Mas aqui eu estou falando de pessoas ímpias, perversas, que roubam, que levam para suas casas aquilo que não é seu, que transgride as leis, que se aproveitam dos mais necessitados, dos pobres, dos ignorantes, daqueles que não conhecem muita coisa acerca de lei e são devorados por esses ímpios, são saqueados. Até quando será assim, diz o Senhor? Não se levantarão de repente teus credores? Não se despertarão os que te farão estremecer de medo? Então servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações, e outros povos igualmente te saquearão, porquanto derramaste muito sangue, e cometeste todo tipo de violência contra as terras, cidades e seus moradores. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho alto. Ai daqueles que hoje trabalham e agem com corrupção. Ai daqueles que ajuntam para si dinheiro que não é seu, mas é do povo brasileiro, é de todas as nações da terra, pessoas ímpias se levantando contra justos, tirando do pobre aquilo que deveria ser de todos, e fazem isso para o seu próprio mal e destruição e juízo, para pôr as suas casas em lugares altos, a fim de livrar das garras, a fim de se livrar das garras do mal. Pessoas hoje que se beneficiam daquilo que é dos outros para se livrar de cadeia, se livrar da justiça, se livrar de ser condenado. Ai daqueles, diz o Senhor. O Senhor está dizendo aqui, ó, ai daqueles que hoje se beneficiam daquilo que não é seu para se livrar do mal. O dia deles vão chegar. E foi o Senhor quem disse. Eu aqui só estou sendo boca de Deus para falar com o povo. Que Deus disse, ai daqueles que se aproveitam daquilo que não é seu para se colocar em suas casas em lugares altos para se livrar do mal. Pode se livrar do mal aqui da terra, mas o juízo de Deus vai chegar. Tramaste a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para a sua própria casa. Para a tua própria casa, e portanto pecaste contra ti mesmo. Essas pessoas hoje estão fazendo mal e não sabem que é contra elas mesmas que elas estão fazendo. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Contra quem? Contra o ímpio. Contra quem hoje se acumula de bens que não é seu. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece mediante atitudes criminosas. Queridos, nunca foi tão atual o livro de Abacuque para os nossos dias aqui no Brasil. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Olha aí, olha o que Deus está falando. Queridos, Deus irá contra todos os criminosos. Ai daqueles
que edificam suas casas mediante atitudes criminosas. Ora, e também não é da vontade do Senhor dos exércitos que todos os povos trabalhem para o fogo e as nações se fadiguem em vão? Em vão. Em vão. Sair pegando aquilo que não é teu, sair saqueando as casas, sair sendo um criminoso, saindo, tentando se livrar dos juízos aqui da terra. Em vão. Tudo que essas pessoas fizerem, que o Senhor está dizendo aqui, é para o fogo que elas estão entesourando. Elas estão indo contra a sua própria vida, porque o Senhor dará a paga a todos os ímpios e a todos aqueles que foram inimigos da verdade, da palavra de Deus. Ai do que incita o seu próximo a beber. Olha, e a gente ouviu tanta propaganda como essa, né? E ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e completar a sua nudez, contemplar a sua nudez. Sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra, sim, bebe e expõe a tua própria incircuncisão. Ou seja, Deus está falando, vocês querem mesmo fazer isso? Então façam. Mostra a tua vergonha, continue na sua bebedeira, continua na sua exposição. Eis que a taça da mão direita de Yahvé se chegará a ti. Eu falei isso ontem, a palavra que eu ministrei ontem, antes do resultado das eleições, e volto a reforçar essa palavra que Deus está falando aqui. A taça da ira de Deus vai chegar no limite. E quando chegar no limite, Deus enviará o seu filho para julgar a terra. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas ele voltará como um justo juiz. E há de julgar todos os ímpios. E há de julgar todos aqueles que praticaram o mal. E nós estamos de um contexto como o de Abacuque. Violência, injustiça, malignidade, maldade. O contexto hoje é esse, queridos, aqui no Brasil. Homens arrogantes se prevalecendo em cima do justo. Mas Deus está falando, ó, minha taça está na minha mão direita para derramar sobre todo aquele que é ímpio, todo aquele que se aproveita daquilo que não é seu, que faz sua casa no alto para se livrar da justiça aqui da terra. E esses homens estão cavando a sua própria cova, queridos. Porque podem até fugir momentaneamente, igual a Abacuque aqui está questionando Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha o ímpio prevalecendo contra o justo, olha a maldade se espalhando, por que o senhor me permite ver essa maldade toda e o senhor não faz nada? E Deus está falando, respondendo a Abacuque, Abacuque, escreve a visão. Vai acontecer, vai se cumprir, não é nos seus dias, mas vai se cumprir. Escreve porque eu quero que todos aqueles que passem até correndo, leiam o que eu vou te dizer. O dia da vingança contra os ímpios chegará. A taça de Deus está para se derramar sobre todas as nações da terra. Os ímpios irão pagar por todas as suas malignidades, porque não se voltaram para o Senhor. Não abandonaram suas idolatrias, suas feitiçarias, sua arrogância, sua altivez, para se dobrar àquele que é o único Deus verdadeiro. Se voltaram para a feitiçaria, se voltaram para a idolatria, se voltaram para a malignidade, para os roubos, para os furtos, para a criminalidade, para tudo que é vergonhoso. E a ira de Deus vai vir contra todos os ímpios. Olha o que diz o versículo 17. Toda violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar. Olha aí o recado de Deus para todo ímpio. Toda maldade que os ímpios hoje praticam contra os seres humanos aqui da terra, contra as coisas, contra os seres aqui da terra, contra os animais, contra tudo que foi feito de violência, haverá de alcançar o próprio ímpio. Deus diz, ó, toda violência que cometeste contra o Líbano haverá de te alcançar. Ainda ficará aterrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres. E te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante violência
que desferistes contra as terras, as cidades e todos os seus habitantes. Olha só, Deus está falando que esse povo que hoje é perverso, que hoje é ímpio, que pratica impiedade, que pratica maldade, serão aterrorizados contra todas as suas próprias ações que virão contra eles mesmos. Queridos, Deus está desmontando todo o questionamento do profeta que está diante de um cenário como hoje nós estamos no Brasil. Diante de perguntas, diante de orações que ele não vê ser respondido. E ele questiona Deus. Deus, até quando o Senhor irá ver o ímpio prevalecendo contra o justo e não irá fazer nada? E Deus responde a esse profeta aqui. O que vai acontecer com os ímpios é terrível, queridos. É por isso que Deus, ele está dando oportunidade. Você, se ouvir a voz de Deus, se você for um ímpio e estiver praticando malignidade, criminalidade, perversão, coisas que desagradam a Deus, ainda há tempo de oportunidade para você, porque o dia da vingança do Senhor contra todos os ímpios chegará, porque a taça de Deus vai transbordar. Deus está mandando dizer aqui para todo aquele que hoje ainda estão na criminalidade, na impiedade, na perversão sexual, na idolatria, na feitiçaria, em todo tipo de prática que não agrada a Deus, ainda tem tempo de arrependimento. É por isso que ele ainda não veio julgar a terra. É por isso que ele ainda manda os servos dele viver pela fé, suportar com paciência tudo que temos que suportar, até que a taça dele se enche, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso e ele quer perdoar. E ele quer que esses ímpios se voltem para ele, se arrependam do mal praticado, para que não morram e vão parar no inferno para sempre. Esse é o coração do nosso Deus, queridos. Esse é o coração do nosso Deus. Por isso, Deus falou para Abacuque: Abacuque, escuta o que eu vou te dizer. Eu tenho uma promessa que ela vai se cumprir. Não é no seu tempo, não são nos seus dias. Suporta, Abacuque. Suporta, porque o justo vai viver pela fé. Porque eu preciso ainda dar tempo, oportunidade de arrependimento. Esse é o nosso Deus. É um Deus compassivo e misericordioso até para o perverso, até para o homem mau, até para aquele que hoje pega uma menina, uma criança e se prostitui com ela e abusa sexualmente dela, até para o perverso que pega uma mulher inocente e se prostitui e abusa sexualmente dela, até para aqueles que hoje matam os seus próprios filhos inocentes, até para aqueles que hoje roubam uma nação, como a gente viu a nação brasileira ser saqueada. Deus tem ainda oportunidade de salvação, porque esse é o coração do nosso Deus. Mas para aqueles que não se arrependerem, o juízo virá. A condenação chegará. A conta chegará. Para todos aqueles que vivem uma vida de inutilidade. Para todos aqueles que pegam uma idolatria, uma imagem esculpida por um artífice, e faz dela um Deus, Deus está dizendo aqui. Se torna dela um Deus, se prostra diante desses ídolos. Deus é contra toda idolatria, Deus é contra a maldade, Deus é contra a impiedade, mas Deus detesta a idolatria. Queridos, é por causa dessa maldade e é por causa de idolatria, de feitiçaria que Deus manda contra Judá, aquele que era mais perverso do que ele. É por isso que Abacuque não entende. Deus, como que o Senhor permite os babilônicos vir atacar Judá? Judá peca, Judá pecou, mas os babilônicos são piores. Mas Deus está corrigindo o pecado de Manassés aqui nessa nação, para esse povo. Porque Manassés contaminou o templo de Deus com idolatria, encheu de deuses pagãos, deuses que não eram Deus, que era apenas
coisas feitas por mão de homens, e nós vemos isso aqui no Brasil, tanta idolatria, tanta imagem de escultura, tanta gente se prostrando diante de pau, de pedra, de pedaço de coisas que não é Deus. Queridos, muitas vezes Deus vai permitir que pessoas cruéis venham governar nossa nação por causa do pecado do povo, por causa da idolatria, por causa da prostituição, por causa do adultério, por causa dos divórcios, que banalizou no tempo de Abacuque, e hoje está banal também no nosso tempo. Ninguém suporta mais ninguém, não quer ficar casado, qualquer besteira se separa. Deus vem castigando o povo, e você acha que Deus não traz juízo contra os teus filhos também? A palavra de Deus diz que aquele que não é corrigido não é filho, é bastardo. Deus é contra toda idolatria. Deus é contra toda feitiçaria. Deus é contra todo nível de prostituição, todo tipo de pecado. Deus corrige o povo lá e corrige o nosso também. Deus, ele é zeloso para com os seus filhos, e ele quer tratar com o nosso coração, arrancar do nosso coração todo ídolo. E não é só ídolo de madeira, de pau, de pedra, não, queridos, que tem muita coisa no Brasil, mas são os ídolos que a gente coloca em prioridade no nosso coração. São coisas que a gente coloca como um Deus, e só depois desse Deus é que Deus vem em segundo, terceiro, quarto, 10º lugar. Trabalho se torna um Deus, um filho se torna um Deus. Coisas vêm se tornar Deus no nosso coração, e Deus quer tratar com o nosso coração. E Deus permite pessoas perversas saquearem, invadirem Judá para corrigir a malignidade, a maldade que foi feito no seu templo, foi feito para essa nação. Ai daqueles que dizem, no versículo 19 que diz a palavra, ai daqueles que dizem a madeira, desperta, ou ainda uma pedra sem vida, acorda. Queridos, quem se prostra diante de um pedaço de madeira, achando que isso é um Deus, e faz orações a esses ídolos, e estão trazendo indignação contra si mesmo. Olha o que Deus disse. Poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação? Sabe o que acontece? Deus abençoa o povo e a honra vai para a madeira. A honra vai para o pedaço de ferro, de pau que foi feito por um homem. Aí Deus diz aqui, poderá de alguma forma um ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e de prata, mas tal objeto não respira. Não há espírito dentro dele. Queridos, Deus está indignado com esse povo. Deus permite uma nação mais perversa que Judá para dominar Judá, para corrigir a idolatria, corrigir a feitiçaria, corrigir a prostituição espiritual desse povo, mostrando para esse povo, vocês estão adorando um pedaço de pau, de madeira, eles não podem responder. Eu sou o único Deus verdadeiro. E eles não puderam livrar aquele povo. Mas Yahvé disse, sim. Mas Yahvé, sim, ele está no seu santo templo. Então cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante de Deus toda a terra. Toda a terra tem que se calar diante de Deus. Sabe por quê? O povo tem prevaricado contra Deus. O povo tem se afastado de Deus e quer receber de Deus resposta às suas orações imediatas. Mas Deus está falando, aquele que me serve, Abacuque, deve me servir pela fé. Deve confiar em mim em tempos de tribulação, porque eu vou corrigir todos os que oprimem vocês, mas no seu determinado tempo. Hoje eu posso corrigir vocês, a idolatria do coração de vocês, o afastamento de vocês, a frieza espiritual de vocês, a contaminação de vocês, eu corrijo da maneira que eu quero. Que Deus é um Deus zeloso, querido. Deus é um Deus bondoso, ele não vai deixar os seus filhos sem correção. E ele também há de castigar o ímpio. Ele está falando, olha, Abacuque, eu estou deixando eles virem contra vocês, eu estou deixando eles virem e destruir o que é de vocês, roubar, saquear. Mas chegará um tempo, Abacuque, eu também vou castigá-los.
Deus irá castigar todo o perverso. Deus usa o ímpio como vara para corrigir os seus servos. Deus usa. Usou várias vezes. É só ler a Bíblia. Você vai ver várias vezes Israel sendo castigado por Deus. Deus usando outras nações como vara de castigo. Mas Deus também vai corrigir todo aquele ímpio que ele usou como vara contra o seu povo. Deus vai corrigir, queridos. E Deus vai julgar e não vai... Deus não vai apenas corrigir. Deus vai julgar toda a nação ímpia, todo homem perverso que ele muitas vezes permitiu ser usado contra o seu povo para corrigir as motivações do coração. Queridos, o nosso coração, a nossa confiança, foi o que Deus falou comigo ontem, por meio da palavra. A tua confiança, a tua alegria não está em uma eleição ser ganha, por melhor que fosse pra gente como nação brasileira, mas a nossa alegria tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que estar nele. E por mais que tenhamos que passar perseguição no Brasil, o nosso Deus é soberano. A nossa casa tem que ser lugar de altar de Deus para ensinar os nossos filhos o que é certo, o que é errado, para quando eles saírem portas afora da nossa casa, eles saberem temer o Senhor no meio de um povo corrupto e mau. Deus deixou Samuel dentro de uma casa de um homem que se afastou de Deus, que foi Eli. E os seus filhos eram terríveis. Se prostituíam à porta do templo com mulheres. Mas Samuel não se contaminou, mesmo na casa de Eli, onde não tinha referência, onde não tinha ninguém como padrão de Deus. Um homem, um sacerdote que já se engordava com as carnes que os filhos tomavam à força, que deveria ser sacrificada a Deus. E Samuel cresceu ali sem se contaminar com aquele povo, que deveria ser povo de Deus, deveria ser temente a Deus, deveria ser sacerdote santo a Deus, mas se desviaram do Senhor. Queridos, tem como ser de Deus em uma nação perversa. Tem como ser referência em um meio de um povo corrupto. Tem como criar filhos tementes a Deus em um meio de um povo que se entregaram à promiscuidade, que se entregaram à corrupção, que se entregaram a outras práticas pagãs que desagradam a Deus. Tem como. Samuel é prova disso. Samuel temeu a Deus, onde um lugar que deveria ser lugar de referência para Samuel, que ele chega ali menino, pequeno, mas vê um sacerdote que não ouve mais a Deus, que não entende mais a Deus, e que Deus traz juízo para aquela casa. Através de quem? Através de Samuel. Tem como você ser de Deus. Tem como seus filhos serem de Deus. Sabe como? Você ensinando eles a ser de Deus dentro da sua casa. Essa responsabilidade não está na mão de governo nenhum. Está na sua mão, pai e mãe. Essa responsabilidade está nas minhas mãos. Essa responsabilidade está nas mãos de cada um responsável. Você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelas suas atitudes. Governo nenhum pode ditar para você regras que vão contra a palavra de Deus. Se for para isso, é melhor ser preso, é melhor ser morto, é melhor perder a vida aqui e ganhar a vida na eternidade do que participar de coisas nojentas que Deus reprova. A palavra de Deus diz: não temam aquele que pode matar apenas o corpo, tema a mim, que posso lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Queridos, nós não devemos temer a nada e a ninguém que vá contra Deus. Daniel arriscou sua própria vida por orar. Ele apenas estava orando a Deus. E tramaram contra Daniel. Se tiver que acontecer isso no Brasil, que nós venhamos abrir as nossas bocas e levantar as nossas mãos e declarar: só existe um Deus Todo-Poderoso e por ele eu posso ir até para a morte ou para a prisão.
mas não me calarei. Deus há de levantar profetas, queridos. Foram em tempos de crise, em toda a história da palavra de Deus, que profetas se levantaram com ousadia para declarar juízo contra os ímpios e declarar a palavra de Deus em uma nação corrupta que já havia se distanciado de Deus. Foi assim que João Batista perdeu sua cabeça, por declarar a imoralidade que estava acontecendo ali no seu país. Mas nós vamos ser boca de Deus nesse tempo. Deus há de levantar seus profetas. Deus há de levantar aqueles que não se dobram diante de um sistema corrupto, mas que estão dispostos a entregar sua própria vida, se preciso for, para declarar aquilo que é verdade. Deus uniu homem com mulher, não foi mulher com mulher, não foi homem com homem. Deus uniu, foi uma família onde o pai é o sacerdote e a mulher submissa ao marido. Essa é a realidade da palavra de Deus. Goste quem gostar e desgoste quem desgostar. Foi Deus quem estabeleceu, e sem isso a humanidade não vai adiante, porque não tem como haver nascimento de filho dentro de barriga de homem. Queridos, e isso ninguém pode mudar. Pode fazer cirurgia, pode fazer o que quiser, mas essa realidade ninguém muda. Deus vai trazer juízo sobre essas práticas. Está lá em Romanos. São abomináveis diante do Senhor. Muitos têm se levantado em defesa de homens que praticam tais práticas. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que serão punidos juntamente com quem pratica. A idolatria hoje é algo comum, mas Deus vai trazer castigo sobre aqueles que usam madeiras, ferros, paus, dinheiro como um Deus. Deus é o único Deus soberano. A Ele toda a honra, toda a glória. Ele é o Senhor de toda a terra. E ainda que venham leis que tentem nos calar, não nos calaremos por amor a Deus e por amor ao Evangelho. Já perseguiram muitos cristãos em todas as épocas de todos os séculos, mas eles preferiram entregar suas vidas do que se calarem. Queridos, não se cale. Seja profeta de Deus, seja atalaia de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, disse o Senhor para Ezequiel. Profetiza. Profetiza, porque são casa rebelde. Profetiza, fale a verdade. Deus guarde a nossa nação brasileira. Deus guarde os seus filhos, os nossos filhos. Deus guarde as nossas vidas. Porque mesmo dentro do Egito, a morte não alcançou os judeus. Alcançou todas as casas dos egípcios e matou todos os filhos primogênitos dos egípcios, mas os filhos do povo de Deus se manteve guardado. Deus vai guardar a tua casa. Deus vai guardar os teus filhos. Coloca o sangue de Jesus na tua vida, na tua casa. Fala para Deus: Deus, eu quero a minha casa protegida com teu sangue. Os demônios vão passar, não vão te achar, porque o Senhor vai te guardar. O Senhor é quem guarda a tua casa, é quem guarda a tua vida, é quem guarda a tua família. Mas você e tua casa devem servir ao Senhor. Abandona os falsos ídolos, abandona aquilo que você chama de Deus e volte-se para o Senhor, que é poderoso para responder você no dia da angústia, que há de vir sobre toda a terra, há de vir angústia sobre toda a terra. Deus mandará juízo sobre todas as nações da terra. E não há de falhar a promessa de Deus. Deus disse para Abacuque: ainda que demore, não falhará. Guarde essa palavra, queridos. Ainda que demore o juízo chegar, não falhará. Deus trará juízo sobre os ímpios,
sobre toda a terra, mas ele vai te guardar. Ele vai guardar a tua casa, mas você precisa ser de Deus. A sua casa precisa ser de Deus. Você precisa ensinar seus filhos o que é temor a Deus. Guarde a tua vida, guarde a tua casa, debaixo das asas do Altíssimo. Pai amado, Pai querido, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Eu te peço sobre a nação brasileira e sobre todas as nações da terra, que o Senhor venha nos livrar de todo mal. Que o Senhor venha nos guardar, guardar nossas casas, guardar nossas famílias. Por um caminho, Senhor, os demônios podem vir, mas a Tua palavra diz que por 7 caminhos eles vão fugir de diante de nós. Senhor, dê ousadia aos Teus filhos, para que eles não calem suas bocas e eles sejam profetas num tempo de crise na nação brasileira, que eles vivam a verdade da Tua palavra e eles não retrocedam nem 1 milímetro diante da afronta do diabo e dos seus demônios, porque o juízo virá sobre a terra e o Senhor dará a paga a todos os teus inimigos. Louvado seja o nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa. E não se cale, seja a boca de Deus e anuncie a palavra de Deus. Amém.